Fala galera, Dr. Tiago Lira aqui, mais um vídeo para o nosso canal e agora talvez o vídeo mais polêmico que a gente fez até aqui no nosso canal sobre aquela história da ideologia de gênero. O que é que você acha? Tá? Alguns não querem nem mencionar esse termo, né? Boa parte das pessoas que defendem a ideologia não falam sobre esse termo ideologia de gênero, né? Eu gosto até de citar, mas vamos falar sobre essa ideia de orientação sexual, tá? Veja, nessas últimas semanas esse tema tem crescido muito porque a gente teve duas ADPFs sendo julgadas em conjunto lá no STF, que é a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, tá certo? Está sendo julgada lá no STF para 3 leis, salvo engano. 2 em 2 municípios, uma em cada município de Pernambuco e outra lá no município de Santa Catarina, que tinha vetado a possibilidade de se falar sobre esse tema nas escolas municipais, tá? O que é que o STF decidiu? O STF decidiu em conjunto que o município não tem competência para isso, ou seja, o município não pode, e isso aí até eu concordo com o STF, para você ver que a gente ainda concorda com algumas decisões do STF. Mas nesse sentido eu concordo realmente, não acredito que o município tenha competência formal para isso, né, pela Constituição, mas na questão material, o que aí já vem a minha discordância, né? Eles entendem que isso deveria ser falado na escola. Isso aí vai ser falado livremente, você pode me perguntar? Não, tá? O STF entrou em alguns pontos nessa matéria, teve inclusive algumas divergências de vários ministros lá do STF sobre esse tema, né? Mas o que é que foi decidido? Deve atender a faixa etária, tá? Agora veja, você me pergunta, e você, o que é que você concorda? Óbvio que eu não vou concordar com isso. Escola não deve ser lugar de estar se falando sobre esse tipo de situação. Orientação sexual, essas questões mais relacionadas a gênero, que tem que ser discutida em casa com seus pais, tá? Eu não vou permitir e não vou querer que a minha filha escute isso de outra pessoa. Ah, você diz assim, por quê? É preconceito? Pode até ser, é um preconceito, é um pensamento preconcebido realmente, né? Porque vem aí dessa palavra preconceito. Por quê? Eu acredito que a melhor pessoa para falar com isso, com seus filhos, porque vai entender e vai falar da melhor maneira possível para não gerar qualquer tipo de situação com seus próprios filhos, são os pais. E óbvio que eu não posso entregar isso, eu não vou delegar. A própria LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, fala que a educação ela deve ser de maneira formativa, ou seja, junto com o pai, com os pais, com a escola, tá? E me parece que, sobretudo esse ponto aí de orientação, de questões sexuais, que sempre vão ser situações muito complexas, muito difíceis de serem discutidas e tabus, devem ser conversadas em casa, com seus pais, em um ambiente muito mais seguro do que seria um ambiente da escola, porque eu não sei, não conheço todos os professores, e óbvio que eu não estou aqui querendo dizer que todo professor vai querer falar ou passar do ponto, não é essa a questão, mas para mim isso tem que ser falado em casa, isso é responsabilidade dos pais, não da escola. Orientações mais gerais, eu não vejo tanto problema, porque obviamente isso é construído nos livros, né? Isso deve ser falado sobre questões de doenças, né? Para doenças sexualmente transmissíveis. Óbvio que isso tem que ser falado para faixa etárias específicas, né? Mas o que a gente vê muitas vezes não é uma fala sobre a orientação sexual. O que a gente vê é uma tentativa de doutrinar. É uma tentativa de levar todas as pessoas e as crianças, obviamente, a pensarem de uma maneira específica que a gente sabe que atende a uma agenda específica de um ponto específico ideológico. Então, esse ponto aí eu não concordo, certo? Não acho que é idade, não acho que deve ser feito, e isso deve ser feito, a meu ver, pelos pais em um ambiente mais seguro. Mas queria também ouvir sua opinião. Comenta aqui, fala aqui nos comentários o que é que você concorda, se você concorda ou não com o que eu estou dizendo, se você acha, o que é que você achou desse julgamento aí do STF, que foi, inclusive, muito polêmico, a gente sabe disso, né? A semana passada estava sendo discutido aí na maioria das nossas redes sociais e a gente entendeu que deveria fazer um vídeo aqui, tá? Volto a dizer, não concordo, não acho que deve ser falado isso de maneira nenhuma nas escolas, a não ser que sejam de maneira superficial, né, em situações que falem de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, nesse ponto. Agora, com relação à orientação, isso deve ser falado em casa, porque, obviamente, nem eu nem você vamos querer que os nossos filhos estejam conversando sobre esse tipo de assunto com outras pessoas que não sejam nós, como pais, que obviamente são os mais preocupados com os nossos filhos. Tá certo? Valeu, pessoal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.